Bom dia para o pessoal que está chegando aí, já está todo mundo entrando, sejam bem-vindos. Eu sou a Yara Cunha e eu decidi fazer essa live para tirar um montão de dúvidas que aparecem aí no dia a dia. Já agradecendo para quem me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube e me dá muito feedback sobre os meus materiais. É muito legal receber o feedback de vocês, porque daí a gente se orienta e pode fazer coisas cada vez melhores do ponto de vista do Enneagrama e das novas constelações. Obrigada para os meus coaches, a Alessandra, o povo que está entrando, Claudinha, super obrigada. Vai ter um sorteio hoje, pessoal, para ter uma sessão comigo nessa semana que entra agora, tá? É uma sessão bem legal, em que você traz uma questão tua e aí a gente trata a questão ou do ponto de vista do Enneagrama, ou do ponto de vista das constelações. Pode rolar uma constelação online, que também é uma coisa que está funcionando muito nos dias de hoje. Então, só que assim, quando a gente for fazer, a Alê tá aqui ao vivo comigo, né? Tá aí conectada. Quando a gente for fazer o sorteio, tem que estar online. Se não tiver online, não vai ganhar, tá? Então avisa aí quem se inscreveu, que eu vi que foi bastante gente. A ideia vai ser toda semana fazer uma live e sortear um atendimento, tá? E aí você vai ter um atendimento comigo bem profundo, bem legal. Enfim, Magali, tudo bem, querida? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Bom, tem uma dúvida muito comum que vocês trazem, que é a dúvida sobre como descobrir o meu tipo. E principalmente, pessoal, todas essas dúvidas, eu acho que elas cabem muito para quem já conhece o Enneagrama, para quem está começando no Enneagrama, para quem é terapeuta e atende e tudo mais, e para quem quer usar o Enneagrama para sua vida, que eu diria para vocês que o Enneagrama transformou a minha vida e tenho inúmeros cases que a gente está juntando agora. A propósito, se você tem um case comigo, de um trabalho que você fez comigo e que foi muito legal e que te trouxe mudanças, fala comigo, tá? Porque eu queria te ouvir e entender como é que tá a tua vida. Se você fez algum trabalho comigo em treinamentos, em workshops, enfim, fala comigo pra você poder me contar como foi, tá? Quando a gente fala do Enneagrama, pessoal, é importante dizer um montão de coisas. Ele é mais profundo do que aquilo que se imagina que ele é de fato, né? Quando a gente fala do Enneagrama, a gente fala de um caminho sagrado, de uma filosofia, por isso que não é comparável a nenhum outro caminho de desenvolvimento. Eu sou uma pessoa que tem um viés de muita profundidade e tudo que eu tinha conhecido até hoje não tinha me trazido a sabedoria e a luz que o Enneagrama me trouxe, tá? Oi, Pedrinho, meu querido da rádio, você tá me assistindo, lindo. Bom, e é assim, ó, quando a gente fala do Enneagrama, é muito importante entender que são 9 paixões. E quando a gente fala de paixão, a gente tende a entender como uma coisa positiva, né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu tô apaixonada por alguém. E no Enneagrama, a paixão não significa isto. A paixão no Enneagrama é o nosso vício emocional. É para onde eu vou, e aliás não é nem para onde eu vou, é onde eu fico o tempo inteiro. Até quando eu tô na minha casa e tô aqui limpando a minha casa, eu tô na minha paixão. Entendem? Então é importante entender que para você descobrir o teu tipo do Enneagrama, não é para você olhar para comportamento, para o comportamento final. Porque eu posso ter vários comportamentos semelhantes ao de outra pessoa e a minha paixão, aquilo que é o meu vício emocional, que está no meu ego, que me desconecta da minha essência. A paixão é um comportamento distorcido da nossa personalidade, tá? Obrigada para todo mundo que está entrando. Oi, Julie, tudo bem? Julie, minha querida. A gente faz o que pode, né? E então, para a gente poder falar sobre paixão, é importante que a gente entenda o seguinte: essa paixão, ela pulsa no nosso coração, tá? Tem um barulho aqui, pessoal, que é o meu gato que tá brincando, porque ele resolve brincar nas minhas lives com os brinquedinhos dele, ele fica muito animado com as lives, daqui a pouco eu trago ele aqui. Então ele tá brincando aqui com os brinquedos. E quando a gente fala assim, mas como é que eu sei
O meu tipo. Primeiro, a mente mente. Então, toda vez que você responde, por exemplo, a um teste, você vai ter a tendência a responder um teste que é um teste, eu vou responder bonito, eu vou tentar responder aquilo que é certo responder. E na verdade não é isso. Você tem que responder o que é hoje e não o que você gostaria que fosse. Entenderam como é? Então, o ideal, para mim, você pode estudar, né? Mas o Enneagrama, gente, ele é uma experiência, ele tem que ser experienciado. Quando eu conheci o Enneagrama, eu fui fazer PTP, que era um treinamento que tinha muito antigo e tal, e aí experienciar todos os tipos em você. É uma experiência, não basta só você entender. Por isso que às vezes quando as pessoas me perguntam, mas como é que eu sei o meu tipo do Enneagrama? Eu falo, conversa comigo ou faz um workshop. Pra mim é o melhor caminho, tá? Tem muito material disponível hoje na internet. É importante que você veja qual é a qualidade do material que você está vendo, porque Enneagrama não é só tipologia, ele vai muito além disso. O Enneagrama é um caminho psicoespiritual. E o que é um caminho psicoespiritual? O principal do Enneagrama é te colocar num estado de presença. E o que é o estado de presença? É o estado mais próximo da sua essência. Então eu tenho aqui a minha paixão do tipo, o meu vício emocional, que é onde eu estou o tempo todo, na minha personalidade, numa emoção distorcida e que não é real. A realidade da tua vida hoje é a sua essência, tá? Então é importante entender isso. Hoje, para o Enneagrama, nós temos o que é a nossa paixão, a nossa personalidade, aquilo onde nós pulsamos, né, dentro do nosso vício emocional o tempo todo. E nós temos aqui um caminho para chegar até a nossa essência, para chegar ao nosso ponto mais desenvolvido, para chegar naquele lugar que é um lugar em que nós acessamos a nossa porção divina, tá? Eu vou tirar meu óculos que tá dando um reflexo e tem uma luz aqui super forte que não adianta, eu não acostumo com essa luz, mas tem que usar, né? Bom, e aí é importante dizer, pessoal, o seguinte: quando a gente fala do Enneagrama, a gente fala do ser humano como uma representação do divino, tá? São 9 representações do divino. E no momento em que você nasce, no momento em que você cai aqui neste lugar, neste planeta, numa espiral de esquecimento de quem de fato você é na sua porção divina, você entra na sua paixão. Quando você vai vir para cá, você vai vir para este plano, para este mundo, você vai se esquecendo de todas as 9 virtudes, de todas as 9 ideias santas. Existe um processo aí de esquecimento, para que você possa vir para cá. E naquele tipo em que você estava, no momento em que você nasceu, ele se torna o seu tipo do Enneagrama. Por isso nós só temos um tipo do Enneagrama. E o teu trabalho e toda a tua jornada aqui é se relembrar de fato de quem você é, em essência, que é a nossa realidade. Somos seres divinos. E aí nós vamos passar pelo caminho da personalidade, pelo caminho do conhecimento da minha paixão, que é onde nós operamos 100% do tempo, quando estamos adormecidos, quando ainda não despertamos, e passar por esta personalidade como um caminho para chegar à essência. No Enneagrama Sufi, que eu estudo há 5 anos e todo mundo sabe que a minha abordagem ela é bastante gurdjieffiana, nós falamos o seguinte: a paixão do tipo, a minha personalidade, ela é um caminho para chegar à minha essência. E a minha essência é um caminho para chegar a Deus. Isto é o Enneagrama completo. Tem muito mais coisas que você pode aprender, porque de fato é um caminho muito, eu não vou falar milagroso, né? Mas é um caminho extremamente transformador.
mas a gente vai estudar o Eneagrama do ponto de vista das funções espirituais em cada ponto, em cada tipologia. A gente vai estudar essa desconexão do teu espiritual e que vai cair lá no teu tipo psicológico. E como é que a gente sai dessa cadeia psicológica para se libertar dessa prisão que é a nossa paixão do tipo? Então é muito importante que você entenda o Eneagrama de um ponto de vista muito mais profundo do que só falar de tipo. Ele, com toda certeza, e eu já estudei 90% de todos os instrumentos e ferramentas de análise de perfil comportamental, e o Eneagrama é o mais profundo, é o que leva você a um caminho que vai além da sua personalidade. Porque muitas vezes a gente fica o tempo todo falando sobre Yara, eu tô falando aqui sobre personalidade, eu contratei um coach, eu contratei um terapeuta, eu contratei alguém, né? E outro dia eu gravei inclusive um vídeo sobre isso, de contrate um terapeuta ou um coach que seja alguém desperto. Eu sempre brinco, né? E falo que desperto é diferente de iluminado. Ninguém é iluminado aqui, gente. Ninguém virou Buda. A gente tá aqui nessa vida completamente no ego. E lidando com esse ego, né? Tentando controlar este ego, né? Quem tá perguntando aí, professora, a paixão precisa de equilíbrio? Sim, ela precisa primeiro de consciência. Eu preciso entender que mesmo quando eu não tô, tipo 1 é a paixão da ira, mesmo quando eu não estou na ira, quando eu não tô com raiva, eu tenho dentro do tipo 1 uma tensão no meu corpo, eu tenho uma tensão e eu tenho uma coisa assim meio que de dar uma rosnadinha com a boca dura. E eu preciso ter a consciência da minha paixão. Só aí já é um excelente trabalho. E claro que depois que eu tenho a consciência e a condição de perceber a minha ira, porque a gente não percebe, mas está nela o tempo todo, não é assim, eu acesso a minha paixão. Não, gente, nós somos a paixão aqui, neste lugar, nesta vida. O que a gente vai ter que entender, tá frio, né, gente? O que a gente vai ter que entender é que a gente precisa acessar a nossa essência. E a essência do tipo 1, por exemplo, mesmo que ele não perceba ou que ele ainda não consiga sentir, é um estado de serenidade e de aceitação de tudo absolutamente como é. E é um estado em que ele consegue entender e ver a beleza da imperfeição do ser humano. O tipo 1, na personalidade, ele vai se tornar alguém muito crítico, né? Muito crítico. E, na essência dele, ele vai entender, pessoal, que a serenidade já está dentro dele. É importante dizer que a nossa paixão, ela é sempre o oposto da nossa essência. E a gente tem este caminho para percorrer para algo que já está dentro de você, que já existe dentro de você. Eu não preciso ir buscar fora aquilo que está dentro. Você já nasceu com a sua virtude. Isto é a essência do Eneagrama. Eu só tenho um tipo do Eneagrama. Esqueça o Eneagrama que tem 3 tipos, que tem o Eneagrama original, o Eneagrama Gurdjieffiano, o Eneagrama que vem do sufismo. Gurdjieff trouxe o Eneagrama, ocidentalizou o Eneagrama. Oscar Ichaço fez um lindíssimo trabalho aqui no Ocidente. Nós só temos um tipo do Eneagrama, tá? É importante que você olhe para as abordagens que você acompanha. Tá? Porque vão ter aí muitos segmentos e muitas coisas e muita gente falando coisas diferentes. Procure sempre a abordagem gurdjieffiana. Procure sempre uma abordagem que não fale só do tipo. Nós não somos só isso, nós somos a nossa virtude. E nós viemos aqui para entender, compreender, sentir a nossa paixão e entender o quanto nós estamos operando dentro dessa paixão o tempo todo, para daí sim fazer um trabalho de chegar até a sua essência, a essa libertação, né? Para que a gente possa entender esta inversão que aconteceu no momento da nossa desconexão. Nós temos 9 tipos do Eneagrama.
que são 9 tipos que originariamente se assemelham muito aos pecados capitais, né, do cristianismo. E existe sim uma história em relação a essa semelhança, que eu não vou contar aqui agora, mas mais importante aqui, pessoal, é que a gente entenda algumas coisas sobre o funcionamento do Enneagrama. Do ponto de vista gurdjieffiano, nós temos um primeiro trabalho a fazer. E este primeiro trabalho a fazer é trabalhar os teus instintos, que estão lá no teu centro reptiliano e que também, junto com a sua paixão do tipo, eles operam em você 100% do tempo, fortemente. Agora, por exemplo, que a gente está aqui, né? Nesse momento de quarentena, que a gente está nesse momento em que tudo é muito incerto e a gente não sabe o que vai acontecer, os nossos instinto social, sexual ou 1 a 1, instinto de autopreservação, eles estão operando muito fortemente, que por si só é um assunto magnífico. Eu tenho um montão de vídeos falando de instintos. Lá no YouTube eu tenho um vídeo completo falando sobre instintos. É a primeira coisa que você tem que, na minha opinião, tá? Vai entender instinto, como funciona, depois você entra nos 9 tipos do Enneagrama. Tem um vídeo lá que outro dia uma pessoa me escreveu e falou assim, Yara, esse vídeo é tão completo que eu tô assistindo pela 4ª vez. É um vídeo sobre instintos em que a gente aborda 3 níveis. A gente aborda o nível terapêutico, abordamos o nível de alma dos instintos que tem a ver com pai e mãe e nós abordamos um nível que é um nível espiritual. Os instintos, eles levam a gente para um caminho de desenvolvimento espiritual fantástico. E é por eles que a gente começa. Se não, depois a Lê coloca lá no meu Instagram o link. Quem não viu ainda meu programa, meu vídeo de instintos, ele tá bem completo, acho que ele tem 40 minutos. Vale a pena você assistir para, em primeira instância, identificar o instinto, tá? Para quem já é terapeuta, eu sei que tem um público aí que tá me assistindo, que já é terapeuta, só um trabalho de instintos do ponto de vista terapêutico já é muito legal. Que é trabalhar os 3 instintos em nós e entender a nossa ordem de instintos. Isso vai ser, para quem é terapeuta, vai ser assim uma mão na roda, que eu uso isso muito. Isso me dá muita condição de ter ótimos resultados com os meus coaches e pacientes. Saiu dos instintos, entra no Enneagrama, nas 9 paixões que operam no nosso centro emocional inferior. Quando nós passamos para o centro emocional superior, cada tipo do Enneagrama vai ter a sua virtude, que é aquilo que já está dentro de você e é aquilo que você veio aqui para relembrar, para se recordar. Por isso a gente fala que o Enneagrama é a recordação de si, é a recordação de quem de fato você é. Só que para isso, a gente precisa, muito importante, passar por uma parte terapêutica. Gente, não dá para tentar e querer ter, eu já estou acessando a minha virtude, sem passar por uma parte importantíssima, que é olhar para essa paixão, é olhar para esses comportamentos. Eu só digo que não é só isso. Não fique, quem conhece o Enneagrama e só conhece 9 tipos, não conhece o Enneagrama, tá? Não conhece o Enneagrama, em 80% do que ele é. 20% vão ser as questões relacionadas a tipo. Tem muito mais. O Enneagrama Sufi fala das estações espirituais do ser humano. Ele nem vai falar mais de tipo. Ele vai falar das estações espirituais pelas quais nós passamos na nossa jornada de alma. Ele vai falar muitas vezes, ele vai falar de um lugar, né, que é a noite escura da alma, que é quando a gente cai nessa noite escura da alma e tem um processo incrível de transformação. Eu e Yara Cunha acredito que a gente tem que passar pela parte terapêutica de cada tipo, entender o teu funcionamento, aceitar, parar de brigar com a tua paixão, para que a gente possa aí sim ir entrando num nível de essência. E entendendo que a gente vai ter níveis de consciência do tipo, tá? Eu digo para vocês que muitas vezes, né? Vem cá, gato. Vem cá. Ó, esse é o gatão. Fala, oi, gente. Tudo bem? Eu tô aqui fazendo muita bagunça com a minha mãe
E eu fico aqui pulando o tempo todo porque eu tô muito feliz que a gente tá aqui num grude. Esse é o gatão, né? Tá bom, já deu bom dia, agora você vai embora, né? Não é verdade? Dá um oi aqui pra todo mundo. É amor, né? São as representações de amor. Ele tá sentado aqui me olhando e olhando eu falando, enfim. É muito importante, gente, que a gente entenda que existe um trabalho terapêutico que pode ser muito amoroso. Não precisa ficar se chicoteando em relação a tudo que você descobriu sobre você. E eu vou gravar uma live essa semana que vai ser a minha história em relação ao Enneagrama. Eu vou gravar um vídeo, na verdade não vai ser live. E vou contar pra vocês como foi quando eu descobri que eu era um tipo 4, né? E como eu me sentia mal. Por isso a abordagem do Enneagrama, uma abordagem amorosa, porém profunda, é muito importante. Porque senão a gente vai sair achando que a gente é o cocô do cavalo do bandido. E é muito pelo contrário. A gente vai usar o caminho da paixão, do nosso vício emocional, para que a gente possa chegar na nossa porção divina, na nossa essência. E aí nós falamos de 9 tipos, né? 9. Nós falamos dos tipos 8, 9 e 1, que são os tipos corporais, os tipos que reagem, os tipos que têm a emoção principal da raiva. Os 9 tipos, eles são divididos em 3 grupos. Esses tipos, os tipos 8, 9 e 1, eles vão ter diferentes formas de lidar com a raiva, né? O tipo 8, ele traz a raiva mais para fora, um tipo muito fazedor, incrivelmente fazedor. Eu sei que tem bastante tipo 8 aí me ouvindo. O tipo 9, ele vai ser o contratipo da raiva. Ele vai ser aquele que nega a raiva. Fala, raiva? Que raiva? Eu não tô sentindo nada. E o tipo 1, ele engole a raiva e ele se torna um tipo mais tenso. Quando a gente fala desses 3 tipos, é importante entender que cada tríade do Enneagrama, ela está ligada a uma emoção que rege você o tempo todo. Ai, mas eu não sinto raiva. Mas quando você parou de falar com aquela pessoa que você não fala com ela há 5 anos, isso é raiva, tá? É só que você não está percebendo ainda a raiva em você. E aí, é importante dizer que a paixão do tipo 8 é a luxúria. O que é a luxúria à luz do Enneagrama? É a intensidade, é uma reação muito intensa em relação a tudo da vida e as coisas da vida. É uma energia muito para fora, que quando chega, a gente fala, nossa senhora, eu não sei quem chegou, mas chegou alguém, tá? Estamos falando do ponto de vista da paixão, da personalidade, daquilo que não é real em nós. Não estou falando aqui da virtude, ok? Quando nós falamos do tipo 9, nós falamos da paixão, da preguiça. E aí ele vai buscar sempre, o tipo 8 busca o controle, o tipo 9 busca a paz e a harmonia. E aí ele fala, raiva? Não tenho raiva nenhuma. E sim, ele tem muita raiva dentro dele, mas a gente chama ele de contratipo. É aquele que tem muita energia, é um tipo maravilhoso, cheio de muito amor, mas que não consegue ainda expressar a raiva. É um trabalho que ele tem a fazer de encontrar a raiva dentro dele. Por quê? Porque ele está na tríade da raiva, ele está na tríade dos corporais, dos reativos. Mas ele narcotiza as emoções dele, sempre na busca da paz. Lembram que a gente falou? Que é legal falar da paixão e daquilo que cada tipo busca dentro de si e não do comportamento. Porque 2 tipos podem ter comportamentos muito semelhantes e aí a gente pode errar na tipologia dessa pessoa se eu considerar só o comportamento, tá? Então, o tipo 1, ele busca a perfeição, ele é o perfeccionista do Enneagrama. E aí ele vai colocar a raiva dele numa forma muito mais como a crítica, tá? O tipo 8, em essência, ele traz a inocência de uma criança. Às vezes é até muito fácil enganar um tipo 8, ele traz a inocência de uma criança. O tipo 9, ele traz algo que é o
que é certo a fazer, a ação certa. O tipo 9 para de ficar na preguiça, ele levanta porque no fundo ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não consegue. Em essência, ele traz a ação certa a ser feita. E o tipo 1, ele traz a serenidade de entender o imperfeito e ver o quanto é belo o caminho da imperfeição como caminho de desenvolvimento. Os tipos 8, 9 e 1 são tipos muito fazedores, mas é preciso, de novo, que você, para entender o tipo de alguém, para identificar o teu próprio tipo, você responda algumas perguntas, né, dentro de você. E você se observe e você passe a se observar com muita profundidade. Porque às vezes eu vou atender pessoas, as pessoas falam assim, raiva? Nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Nossa, raiva, ninguém nunca tinha me falado disso antes. E a pessoa exala a raiva. Tem uma régua de tolerância muito baixa, é muito irritável, é irritada, é aquela pessoa que fica nervosa pelos mínimos detalhes. Então aí é preciso entender e observar de um ponto de vista mais profundo o teu comportamento, tá? Quando a gente fala da tríade dos emocionais, a gente está falando dos tipos 2, 3 e 4. Aí não estou mais falando de quem é corporal, aí eu estou falando de um caminho do coração, de pessoas que expressam mais as emoções, que trazem mais um olhar, que é um olhar para o mundo a partir do coração. Pessoas que vibram muito aqui no coração, que são gentis, são empáticas, são sensíveis. E a emoção principal que vai dominar essas pessoas é a tristeza e a rejeição. Para os emocionais, pessoal, é muito difícil sentir ou ter uma sensação de rejeição. Isso vai doer neles, nos tipos 2, 3 e 4, muito mais do que doeria em outros tipos, porque existe uma ferida ali. E aí, a gente fala do tipo 2, que vai ter a paixão do orgulho. Como é que essa paixão se manifesta? Ele é o doador do Eneagrama. Ele busca ser amado, pertencer. E ele acha que para ser amado, ele precisa doar o tempo todo, se esquecendo das prioridades da vida dele, tá? Ele é o doador do Eneagrama. Ele vai ser alguém que é gostoso conversar com o tipo 2, ele vai nos coachear, ele vai cuidar de todo mundo, ele é um ótimo ouvinte, mas ele precisa, em essência, acessar, sair da paixão do orgulho e acessar, em essência, a humildade. E como é que funciona a humildade dentro do Eneagrama? Ela funciona assim, ó. Eu também preciso de ajuda. Eu ajudo todo mundo, mas eu também preciso olhar para as minhas necessidades. Eu preciso olhar para aquilo que faz sentido na minha vida e não ficar ajudando todas as pessoas o tempo todo. A humildade do tipo 2, ela entra como uma virtude no sentido de alguém pode me ajudar e pedir, tá? Porque ele acha que porque ele ajuda todo mundo, ele não precisa pedir, as pessoas vão perceber, e não é bem assim que funciona. Ele precisa levantar a mão e dizer, preciso de ajuda, tá? A gente tem o tipo 3, que tem a paixão da vaidade, e ele vai ser alguém muito focado em resultados, alguém para quem o trabalho é muito importante, para quem a imagem é extremamente importante, alguém muito focado em performar, em entregar, em trabalhar, em produzir. E ele vai se adaptando, ele tem o vício do auto-engano, né, de não saber de verdade quem ele é, qual é a verdade de alguém que se adapta o tempo todo em função do resultado. Em essência, ele vai entender algo chamado veracidade. A verdade de quem eu realmente sou, sem essas imagens, sem essa imagem de sucesso que eu preciso passar o tempo todo para as pessoas, essa imagem da pessoa bem-sucedida o tempo todo. E aí ele vai ter a paixão da vaidade
E ele vai buscar em essência, que já está dentro dele, a essência da verdade, da veracidade de fato de quem ele é. O tipo 3, ele é tido como contratipo. Ele está no centro dos emocionais. E ele sente muito dentro dele, ele pulsa muito na emoção, mas ele não demonstra. Isso muitas vezes faz até com o tipo 3 ele fique aqui com essa parte aqui do peito muito alta, muito grande. Por quê? Porque ele precisa expressar as emoções dele, tá? E é um tipo que quando acessa o coração, e quando nós falamos no Enneagrama e no Enneagrama Sufi, é importante dizer que nós vamos encontrar o caminho da nossa mente até o nosso coração, né? O caminho mais longo que um ser humano vai percorrer em toda a sua existência é de 40 centímetros, é o caminho da mente até o coração. Tipo 3, por estar no centro da tríade dos emocionais, ele vai ser alguém que quando acessa o coração, ele acessa um coração muito especial, muito grandioso. Por daí a dificuldade dele em conseguir esse acesso ao coração. Que é diferente de acessar o coração, gente, quando você tá vendo um filme e você tá chorando, tá? Eu assisti aquele filme lá da cela número 7, né? E aí você chora pra caramba naquele filme, não sei quem assistiu aí, mas é importante dizer que aquele choro é um choro automático, tá? É muito diferente do que é o acesso ao coração. Acesso ao coração a gente consegue em workshops mais profundos, enfim. É bem diferente. Quando nós falamos do tipo 4, nós falamos da paixão, da inveja ou da comparação. O tipo 4 ele sente, né, como um tipo que vai ter a emoção mais para dentro. Então, o tipo 2 é a emoção para fora. O tipo 2 ele mostra as emoções dele. O tipo 3 nega. Ele fala, tô sentindo nada, trabalha que passa, vamos, né? E o tipo 4, ele sente as emoções para dentro. Ele vai ser um tipo mais introspectivo, que oscila muito mais nas emoções, e ele vai ter a paixão da comparação. Esta paixão da comparação é porque no fundo ele sente uma falta, ele sente a falta de algo que preencha, como uma angústia, como algo que falta dentro do peito dele. E aí ele vai buscar fora aquilo que já está dentro dele. Em essência, ele acessa o tipo 4, deixa eu falar um pouquinho mais para vocês entenderem. Ele vai sentir uma falta, que vai fazer com que ele oscile o tempo todo, procurando fora. Por isso que daí, em essência, ele acessa o equilíbrio, ele acessa a equanimidade. Quando ele se sente preenchido de algo, que ele vai encontrar em acessos mais profundos, mas que em essência ele consegue se equilibrar e não oscilar tanto, achando que tudo falta o tempo todo. Vai ser um pouco mais dramático, né? Eu tô falando aqui de personalidade, eu não estou falando, não dá tempo, porque em 1 hora aqui o Instagram derruba a gente, então não dá para eu falar de tudo de cada tipo, tá, pessoal? É um resumo, e depois se vocês tiverem, a Lê ela tá aqui online comigo, a Lê vai anotar aí quem tiver dúvida, pessoal, coloca aí as dúvidas que a Lê já tá pronta com caneta e lápis, com caneta e papel para anotar tudo. E aí as dúvidas de vocês, eu gravo outros vídeos, tá? Eles me ajudam, porque gera mais conteúdo. É muito legal quando vocês colocam dúvidas, quando vocês dão feedback dos meus vídeos, escreve lá o que você achou, porque aí você me ajuda a ajudar mais vocês e a trazer mais conteúdo útil e conteúdo de qualidade, tá? E aí o tipo 4, ele vai ter a paixão da falta, da comparação, e aí ele vai, em essência, encontrar um equilíbrio, a equanimidade de estar preenchido, ok? Vai ser um tipo mais introspectivo e muitas vezes um tipo que em baixa consciência, ele vai ser mais dramático, vai ser um tipo um pouco mais reclamão, ok? Eu não tô falando aqui tanto das qualidades, porque eu divulguei que esse vídeo é uma live para quem tá querendo conhecer mais do Enneagrama, tá? A Simone, estou estudando Enneagrama há 3 anos, ainda muito pouco sei. Magali,
Tem um igualzinho. Vamos lá, Ixoiara. Carico Assunção, um abraço de Lisboa. Eu vou estar em Lisboa. Assunção, me aguarda aí que a gente vai fazer na Ericeira. A gente vai fazer um trabalho lindo em Lisboa, tá? Um trabalho muito bonito. Tem um montão de gente aqui escrevendo. Sou 8 social, lindo tipo do coração magnânimo. Bom, tem muito comentário aqui, gente, né? Soltar a máscara, isso mesmo, Thaís. Entrar na virtude, tá? Tem muita gente falando um pouco aqui de um monte de coisas. Eu vou responder para todo mundo. Como funciona a identificação dos subtipos? Eu posso fazer outra live para falar disso, Mari, porque é um assunto extremamente importante, tá? A gente vai ter o tipo, a paixão. Lembra, eu comecei a live aqui falando do que é paixão. Para quem não viu, assiste do começo. A paixão do tipo mais o teu instinto dominante, social, sexual ou autopreservação, vão te dar à luz o funcionamento do seu subtipo. Então, de 9 tipos, a gente vai para 27 subtipos. E é muito importante. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu sou um tipo 4 sexual, que é muito diferente do 4 social dominante e que é muito diferente do tipo 4 autopreservação dominante. Os tipos 4 e o tipo 6 são os tipos que mais variam, tá? Em termos de subtipos. Cada um deles vai mudar o seu funcionamento quando a gente combina a paixão do tipo, que eu já falei 6, faltam 3, e a gente combina essa paixão do tipo no funcionamento com o teu instinto dominante. Beleza, gente? Eu posso ser um tipo 1 sexual dominante, um tipo 1 social dominante e um tipo 1 autopreservação dominante. De 9 tipos, 3 para cada um, nós vamos para 27. E aí a gente entra no lugar de uma leitura que é muito refinada sobre nós mesmos. Por isso que eu digo para vocês, conhecer o Enneagrama é alguma coisa que traz um processo profundo de transformação. Eu trabalho com o Enneagrama e as novas constelações. E aí eu quero dizer uma parte aqui antes de eu entrar nos tipos mentais, tá? Que são os tipos da cabeça. Tá claro, para todos os professores de Enneagrama, em algum momento todo mundo já falou isso. O Enneagrama é muito importante. Ele te dá a luz da sua sombra e a possibilidade de integrar essas duas coisas, luz e sombra, dentro de nós. Ele te dá um caminho de entender profundamente o teu motivador, a tua paixão emocional, a tua paixão que vibra no coração, para que você possa acessar na tua virtude o teu coração espiritual, tá? Que tá lá num campo sutil, que é motivo, que é outro assunto, mas eu saio do meu coração na emoção inferior e entro no meu coração espiritual na minha porção da emoção superior. O Enneagrama fala das nossas fixações, que são os nossos vícios mentais, numa porção inferior, e ele fala numa parte mental superior, já muito desenvolvida, que é a nossa parte divina e que são as nossas ideias santas. Para você ter uma ideia como isso é legal, tá? E junto com isto, eu trabalho com o Enneagrama e a gente sabe que só o Enneagrama, ele não é o suficiente. Você pode conhecer muito sobre você, mas as constelações, elas vêm como um acelerador dos teus processos. Por quê? Porque a gente traz padrões de comportamento que são padrões ancestrais, principalmente do ponto de vista dos instintos. Então eu faço um trabalho de constelação dos instintos. Eu posso gravar outra live, coloca aí o que vocês querem. Se vocês querem uma live falando sobre instintos mais profundamente, sobre como é que funciona a paixão do tipo mais o instinto, que é o subtipo, me fala aí o que vocês querem, bota aí que depois a gente coloca mais vídeos, tá? Mas é importante dizer o seguinte, quando a gente trabalha o Enneagrama e as constelações, é um processo, gente, que ele faz assim com você, ó. Vai,
vai para a vida. Por quê? Porque a gente pega as paixões, pega tudo isso que é ancestral, que tem um padrão de comportamento ancestral e trabalha tudo isso de um ponto de vista sistêmico. Eu sou especialista em campos mórficos, eu sou mestra nas novas constelações. Então é importante dizer para você que se você quer um trabalho profundo de transformação, no Eneagrama você consegue muita coisa. Mas vai faltar uma parte que é prática para que você de fato engate e vá para frente. Todos os professores de Eneagrama sabem disso, por isso que alguns deles já têm trabalhado com outras ferramentas aliadas ao Eneagrama. Isso é o que eu estou falando, gente, assim, para quem quer um processo sério, para quem quer cura sistêmica, para quem quer de fato desbloquear energias de realização, de força, de concretização, de sucesso, de carreira, para quem quer estar na vida de fato, como Bert Hellinger diz, né? Algumas pessoas, elas apenas sobrevivem. Para estar na vida de fato, num processo de evolução, de conhecimento, de aprendizado, de realização, precisa um trabalho. Tá? E é isso que eu convido para vocês aqui. Eu vou soltar, vou lançar semana que vem, no dia 17, um curso online de Eneagrama e as novas constelações. Você vai aprender sobre os 9 tipos do Eneagrama, você vai aprender sobre os 3 instintos e como é que eles operam no nível terapêutico, no nível de alma, no nível espiritual. Você vai conhecer as forças do amor, as leis de Bert Hellinger, como é que eu faço para estar na vida e como é que o Eneagrama se encontra com as leis do amor de Bert Hellinger, como é que a gente trabalha o Eneagrama e as novas constelações. Vai ter um bônus, que vai ser o bônus de pai e mãe, e vão ter várias situações aí em que a gente vai ter um montão de coisas lá. Acho que tem um bicho andando aqui, gente, até perdi minha fala. Eu vou ter um curso que vai ser o Eneagrama e as novas constelações. É um combo, tá? E depois desse combo, dessa nave mãe, vão ter vários combos menores aí de relacionamentos, falando do Eneagrama SUF, falando de subtipos, mas você precisa começar pelo combo mãe, que vai ser muito completo, que vai ser o Eneagrama completo e as novas constelações, e eu vou soltar a gente está trabalhando muito, então aguarda dia 17 que vai ter lançamento do meu produto online. Vão ser aulas ao vivo em grupo fechado comigo, tá? Não vai ser live assim aberta, vão ser aulas ao vivo. Bom, quando a gente fala dos tipos mentais, eu tô falando dos tipos 5, 6 e 7, que tem como emoção principal o medo. E aí, obviamente, vão ser tipos mais ansiosos, vão ser tipos mais analíticos, mais planejadores e que pensam lá em como é que se trabalha o futuro, como é que se trabalha lá na frente, como é que eu garanto segurança para não sentir medo. E aí a gente vai ter o lindo tipo 5, que vai ter a paixão da avareza, a paixão de se economizar, a paixão de não sentir, de ficar muito no mental, né? E o tipo 5, em essência, ele descobre que ele não precisa se economizar, ele não precisa agir como se ele tivesse com 20% da bateria do celular em modo econômico. Ele descobre, em essência, que a vida é abundante e que tudo, o universo traz tudo aquilo que ele precisa e que a bateria dele não vai acabar. Ele não precisa ficar o tempo todo como estratégia buscando conhecimento, conexão mental para poder planejar o futuro. Desculpa, gente. Ele vai, tomei leite com pão agora, ele vai entender que a vida é abundante. Mas aqui, em personalidade, naquilo que no Eneagrama não é real, ele vai estar em modo econômico, se economizando o tempo todo. Ok? Quando nós falamos do tipo 6,
nós falamos da paixão do medo. E aí ele projeta o medo que ele sente na cabeça dele, ele projeta para fora o tempo todo. E ele acaba entendendo e ele acaba sentindo nessa paixão que as coisas podem dar errado. E ele precisa do plano A, plano B, plano C, plano D, e que tudo pode dar muito errado. E ele acaba sendo um tipo bastante negativista do ponto de vista da paixão do medo. E em essência é muito bonito. Em essência, ele é o tipo mais corajoso de todo o Eneagrama. Ele vai ser o tipo que vai ser um titã de 3 metros de altura. É um tipo que no medo, vibrando na paixão do medo, ele vai estar sempre muito ansioso sobre as coisas que estão por vir. Mesmo que ele esteja preparado para fazer uma apresentação legal amanhã, ele fala, tô com medo, fiquei sem dormir à noite. Aí ele entra no palco, dá aquele show, fica de um tamanho muito grande e a gente fala, cadê o medo? Quando ele entra em essência, ele é um desbravador, ele é alguém de muita coragem, ele é o mais corajoso dos 9 tipos, um tipo de muita grandeza, tá? E aí ele precisa cessar, né? Para chegar até a coragem, ele precisa cessar o medo, tá? É o caminho. Entendam o seguinte, no meu processo de desenvolvimento, eu não vou ficar trabalhando com vocês num nível aqui muito alto de essência. Por quê? Porque tem muita gente que não conhece nem o seu tipo. Não adianta eu ficar trabalhando num nível aqui de consciência muito elevado. Gente, a gente faz um caminho. Se você quer um processo coeso de desenvolvimento, tratando traumas aqui, tratando tudo aquilo em você que está doendo, eu acredito no caminho da dor como um caminho de desenvolvimento. Não é ficar na dor. A gente tem que ser feliz nessa vida, gente. A gente tem que ser feliz. Mas é preciso, para que eu chegue numa emoção de plenitude, para que eu chegue na minha essência, eu preciso olhar aqui para algumas questões que fizeram a formação da minha personalidade. E aí resolve, dilui, constela, toma consciência, faz exercício, se reconcilia, olha para os campos mórficos, olha para as lealdades sistêmicas. E aí você vai ter toda a condição de estar muito mais perto da tua essência. Tipo 7 é o tipo que tem a paixão da gula. Ele não quer muito. Ele quer coisas variadas, ele quer a variação de tudo o tempo todo, né? É um tipo que para lidar, lembra que eu tô falando 5, 6 e 7, a gente está falando da emoção do medo. E a estratégia dele para lidar com o medo é dizer, pessoal, vamos ser positivo, vai dar tudo certo, vamos lá. E o tipo 7, em essência, ele entra num estado de muita presença, ele sai daquela euforia de querer todas as coisas e ele entra num estado de presença, de sobriedade, de estar sóbrio, de não estar embriagado com a vida, né? Então, eu falei um pouco sobre cada tipo, a busca aí do tipo 7 é um tipo bastante inovador. Ele vai ser um tipo que busca muito, muito, muito a inovação, um tipo muito inteligente. Os tipos mentais, em geral, eles vão ter uma ligação bastante forte com o intelecto, com o conhecimento, com a análise e vão ter uma energia diferente. É importante que a gente entenda, pessoal, que a gente tem funcionamentos diferentes. E o Eneagrama, ele nos traz algo chamado compaixão, porque eu tenho sempre uma tendência a achar que o meu tipo é o melhor, que o meu funcionamento é o mais certo. E não é exatamente assim. Quando você entende que você pode contar com alguma outra pessoa que tem um funcionamento diferente do seu e vocês serem complementares, a gente para de julgar todo mundo, tá? Rosa Colom, quero saber como fazer constelação dos instintos. Vem fazer o meu curso que você vai entender. E a constelação de instintos é maravilhosa. Eu já fiz várias, fiz em outras escolas. Hoje eu faço exclusivamente na conexão Eneagrama, tá? Yara poderia fazer a live sobre as constelações dos instintos. Queridona, tem um vídeo já, é o vídeo que eu falei no começo, falando
que tem lá uns 40 minutos e que a gente fala das constelações dos instintos. Tem vídeo pronto, depois eu vou pedir para ler, botar aí para vocês, tá? Muito esclarecedor. O curso começa quando? Magali, ele começa na semana seguinte ao dia 17. Dia 17 é o lançamento, tá? Curso avançado de Enneagrama, Regiane, a gente vai fazer no final de junho, presencial, se já der para fazer, tá? Mas é importante dizer o seguinte, pessoal, o Enneagrama é muito complexo, né? Ele é um caminho de desenvolvimento. Eu diria para vocês o seguinte, essa semana eu vou gravar a minha... Fiquem atentos que eu vou soltar aí uma história minha, aliás, a história da minha vida. Eu tinha tudo para dar errado na vida, eu tinha tudo para dar errado. E durante um certo tempo eu dei errado, né? Muito trauma, muita coisa. A partir do momento que eu conheci o Enneagrama e conheci o meu tipo 4 e acessei tudo aquilo que eu não tinha acessado, começa um caminho de transformação. Então, é muito legal, entendam o seguinte, tem Titã por aí, minhas tipo 6 favoritas, tipo 6 falando aqui do Titã, né? Isso me incomoda por ser 6, enfim, sou tipo 8, tipo 8 sexual, Andréia, ando cansada de ajudar as pessoas, esqueço de mim, preciso mudar isso. Vem fazer o curso, Andréia. É assim, ó, o que a gente fala em relação a conhecer o Enneagrama? Se você só conhece a tipologia, precisa estudar mais, precisa estar atento para poder conhecer de uma forma muito mais profunda, tá? E aí, na aula online comigo, a gente vai tirar dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês, vão ser aulas ao vivo, então vai ser muito legal, porque a gente vai já começar a falar do Enneagrama do ponto de vista das constelações, porque você já vai entender o que é e o que fazer, como é que eu resolvo isso. E aí esses dois caminhos, essas duas filosofias, elas se tornam muito mais potentes para quem quer buscar o seu desenvolvimento, para quem quer trabalhar com isso. Tanto que o Bert Hellinger, presta atenção, o único caminho que Bert Hellinger ele entende e ele traz como um caminho para trabalhar simultâneo, para trabalhar junto com as constelações, é o Enneagrama, tá? Então, consteladores, consteladoras, a tua constelação muda no momento em que você sabe qual é a paixão do tipo daquela pessoa, em que você sabe qual é o instinto dela e qual é o padrão de comportamento ancestral que ela traz a partir dos 3 instintos, tá? Isso é bem importante, isso é central, conhecer os instintos de forma completa, do ponto de vista de todos os níveis de abordagem, assim como os tipos também, e entender que eu tenho uma paixão do tipo, que eu tenho uma fixação, que é a minha paixão mental, que eu tenho uma virtude, que é uma parte divina que está dentro de nós, e eu tenho uma ideia santa, que é onde a gente pode chegar do ponto de vista do nosso mental superior, tá? Eu preciso fazer o sorteio aqui, né? Constelação, eu fiz. Oi, Luísa, tudo bem, Luísa? Eu lembro de você, eu fiz seu curso aqui em Pelotas, Constelação mais Enneagrama, é fantástico, maravilhoso. Eu fui a primeira pessoa a fazer isso aqui no Brasil, né? Já participei do Congresso Europeu de Enneagrama falando sobre isso. Vou voltar em Portugal de novo para fazer Enneagrama e as constelações. Faça o curso agora, tá? Porque eu vou ter uma surpresa. Quando terminar o curso, para as pessoas que fizeram, você vai poder estar comigo 2 dias aqui em São Paulo. Para quem fez o curso online, só para quem fez. E nós vamos fazer 2 dias aqui de constelações, de grandes constelações. Constelando autopreservação, constelando o sexual e o social e fazendo renascimento sistêmico. Só para quem fizer o curso online vai ter a possibilidade de fazer 2 dias aqui presenciais comigo, fazendo renascimento sistêmico, que não tem nada a ver com renascimento de respiração, é completamente diferente, tá? Então fiquem atentos aí, porque eu vou lançar. Eu vou pedir para Alessandra, fala comigo aqui no WhatsApp, que ela já tá com os números, a Alessandra tá por aí, pra gente fazer o sorteio. Ok, ela já até me botou aqui, esta menina. Ale, pessoal, vai ganhar quem tiver aí, tá? A gente tem 6 minutos pra fazer vai ser babado mesmo, viu, Polly? Vai ser um curso babado, vai ser muito legal, tá?
De 1 a 34. Ai, Senhor. Eu vou escolher o número 4. Quem é o número 4, Ale? Me fala aqui no WhatsApp. Quem se inscreveu como número 4? Quem é? Digita o nome aqui no WhatsApp para ver se a pessoa tá online, que vai ganhar uma sessão comigo. E aí pode trazer a questão que quiser, a gente pode fazer uma constelação, enfim. E outra coisa, eu trago para vocês as novas constelações, que são as constelações do espírito. Elas já atuam num nível sutil, que é a 4ª camada. A gente vai trabalhar, tô esperando a ler aqui, a gente vai trabalhar as constelações do espírito, vai trabalhar muito os campos de ancestralidade, tá? Entendendo que este curso online vai ser mais completo do que aquele curso que eu faço presencial, tá? De 3 dias. Curso online de 1 a 3. X Paris, tá aí? X Paris? Se X Paris estiver aí assistindo a live, coloca um comentário aí. X Paris? X Paris tá aí, gente? Cadê X Paris? Ih, acho que não tá. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dole, dale, pá, não tá. X Paris não tá. Novo sorteio, vamos lá, Flá, também acho. Vai então, Ale, a gente vai agora pro tipo, olha eu só falando de tipo, gente. 13, número 13, quem é número 13? 13, bora lá. Veja aí, Ale. Outro. Tem que estar online, né, gente? Senão não vale, pô. Bora lá. Número 13. O Enneagrama é muito extenso, pessoal. Ele tem muita coisa legal para conhecer. E a cada momento você vai conhecendo um pouco mais. E eu vou fazer, inclusive, depois, vários combos adicionais a esse curso maior, a essa nave mãe. E um dos combos vai ser falar sobre o Enneagrama Sufi, o Enneagrama espiritual, o Enneagrama das estações espirituais. Já tem um combo. E aí você pode comprar, adquirir os combos menores que vão estar bem baratinhos. A Cláudia Pinheiro tá aí? 13, Cláudia Pinheiro, cadê tu? Eu acho que eu sei quem é. Cláudia Pinheiro. Cadê a Cláudia Pinheiro? Eu acho que ela tava aí. Será que ela saiu? Cadê a Cláudia Pinheiro? Ale, sorteia outro. Outro, Ale, a gente tem 2 minutos. Rápido. Pessoal, agradeço muitíssimo. Eu vou pegar todas as dúvidas aqui. Pois é, tem Cláudia Pimentão. Não é Cláudia Pimentão, é Cláudia Pinheiro. Faz outro, Ale, faz outro. Rápido, Ale, que nós vamos ser derrubados. Mais um. Se a gente for derrubado, pessoal, eu